Então, se você é contra o Bolsonaro, contra toda essa corja aí que está apoiando esse desgoverno, inscreva-se aqui. Olha só, começou uma briga muito feia entre Lira e os militares do bolsonarismo. Não é o Arthur Lira em si, são os aliados do Bolsonaro no Centrão. Tá. Aí, o Bolsonaro deu o indulto ao Daniel Silveira e começou a ameaçar cada vez mais as instituições. No final de semana ele deu um recuo bem recuado, né? Ele falou que não queria peitar o STF e tudo mais, mudou o discurso. Primeiro ele dizia que o indulto ao Daniel Silveira era porque a condenação dele era um crime do STF, era uma ditadura de toga, que ele, como parlamentar, tem liberdade de expressão ampla e restrita, tudo mais, ok. Aí depois ele mudou, falou, não, eu não quis peitar o STF, o indulto ao Daniel Silveira foi só porque a pena dele foi grande demais. Se fosse uma pena menor, não teria indulto. Ou uma coisa, ou ele tem liberdade de expressão ampla e restrita, inclusive para ameaçar de morte os ministros, ou não tem. O Bolsonaro mudou o discurso. Tá. Aí, enquanto isso tudo acontecia, o Arthur Lira ele deu uma pancada forte no bolsonarismo ao desfazer um acordo que ele tinha com o Bolsonaro desde o comecinho de 2021, antes dele ser presidente da Câmara, que era o acordo que o Major Vitor Hugo, deputado bolsonarista, seria o presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira rasgou o acordo e colocou na presidência o Arthur Maia, que é aliado do Arthur Lira, que não é deputado bolsonarista. O Bolsonaro ficou uma fera. Os bolsonaristas ficaram uma fera. Falaram, caramba, o que a gente faz agora? Tinha um acordo. A gente fez a nossa parte. Você é presidente, Arthur Lira, da Câmara. Você tinha que fazer a sua. O Arthur Lira falou, não. Faz o quê? Não gostou? Reclama aí, ó. Fica aí de chororô, de mimimi. Então a coisa ficou ruim para os bolsonaristas. Enquanto isso tudo acontecia, o Bolsonaro irritado, os militares aqui, ó, no ouvido do Bolsonaro, falando para ele ameaçar mais as instituições, o Bolsonaro adora ameaçar a instituição, o Arthur Lira foi lá e na moita ele deu encaminhamento a 22 pedidos de cassação. Olha, tem 2 pedidos de cassação contra o Eduardo Bolsonaro. Um por fake news sobre a Covid, sobre máscara, tudo mais. Ele fez lá em 2020, hein? Lá em 2020, quando a gente estava lockdown, tudo mais, o Eduardo Bolsonaro fez um discurso lá contra o uso de máscaras com fake news. Outro, porque ele fez comentários misóginos sobre a Maria do Rosário. A Maria do Rosário, ela estava presidindo uma sessão da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, e aí, porque ela não era presidente, a presidente era a Bia Kicis, mas quando saiu o presidente, saiu o vice, aí vai outro, às vezes alguém que não é nem parte da mesa ali acaba presidindo a sessão, uma sessão ou outra. O Eduardo Bolsonaro fez um monte de xingamento à Maria do Rosário e tudo mais, então vários partidos, 6 ou 7, pediram a cassação dele por isso. Então, Arthur Lira deu encaminhamento também a esse pedido. 2 contra o Eduardo Bolsonaro. 1 contra a Bia Kicis. A Bia Kicis, lá atrás, na pandemia, quando estava lockdown, isso foi julho de 2020, teve um policial militar na Bahia que entrou em surto psicótico e ele cometeu suicídio. E aí, a Bia Kicis falou que, olha, ele estava fazendo um protesto contra o lockdown e começou a disseminar fake news e os bolsonaristas na época tentaram atiçar os policiais militares a fazerem um motim lá na Bahia. Deu completamente errado. Mas a Bia Kicis foi a que mais atiçou com fake news. Então, entraram com pedido de cassação dela. Olha, 2 anos parado esse pedido e agora o Arthur Lira deu encaminhamento, ou seja, vai lá para o Conselho de Ética julgar se caça ou não a Bia Kicis. A Carla Zambelli também, por fake news contra a Covid, tem 2 pedidos contra ela, os 2 foram encaminhados. Tem um deputado bolsonarista do PTB que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por roubo de dinheiro público. Também, estava mais de 1 ano parado o pedido de cassação dele, o Arthur Lira, você vê como o Arthur Lira protegia os bolsonaristas, como o acordo deles era forte. Ele protegia o Bolsonaro do impeachment, ele articulava para o Bolsonaro ter mais apoio em projetos que beneficiem o governo. Ele não entrava nessa chamada pauta de costumes bolsonaristas, que é a pauta fascista dele. Mas nas outras pautas do governo ele sempre articulava. E ele defendia também os deputados bolsonaristas, como você pode ver. Esse do PTB, também Arthur Lira deu encaminhamento ao pedido dele, e o outro é o Josimar do Maranhãozinho. Josimar do Maranhãozinho, apareceram várias matérias. A Polícia Federal, numa ação que foi autorizada pelo Lewandowski, a Polícia Federal entrou no gabinete dele, num gabinete que ele tem lá no Maranhão, e colocou escutas e câmeras. E aí a Polícia Federal viu que ele levava caixas de dinheiro público roubado, ele roubava o dinheiro público. No caso, um dos crimes, a Polícia Federal já tem tudo contra ele, que é uma emenda de 10 milhões de reais que ele ganhou, não sei qual o voto que ele vendeu para ganhar 10 milhões, ele pegou o dinheiro e ele roubou absolutamente
tudo. Não é que, nossa, ele pegou 10 milhões, era para comprar respiradores, comprou um respirador só e o resto roubou. Não, comprou nada. Simplesmente o dinheiro ia para prefeituras, esses prefeitos aliados dele, ele tinha mais de 60 prefeitos aliados, eles contratavam empresas que são do próprio Josimar de Maranhãozinho, empresas de fachada. Assim que caiu o Pix, eles sacavam o dinheiro, tudo em dinheiro vivo, e colocavam em caixas e levavam pro gabinete dele, onde ele contava o dinheiro, e aí a Polícia Federal conseguiu planilhas, conseguiu um monte de coisa, tem outros bolsonaristas envolvidos, ou seja, a coisa tá ruim para ele, a chance de cassação do Josimar de Maranhãozinho é muito grande, a não ser que o Bolsonaro comece a comprar voto para ele não ser cassado, mas eu acho difícil. O Bolsonaro é mais fácil ele gastar os cartuchos dele para tentar salvar a Carla Zambelli, a Bia Kicis e o próprio filho Eduardo Bolsonaro. Os outros dão a própria sorte. Outro é o Kim Kataguiri, que falou que o nazismo não deveria ser criminalizado. Pois bem, o Arthur Lira também deu encaminhamento. O Kim Kataguiri, a situação dele é a mesma do Arthur Duval. Ninguém gosta dele na Câmara dos Deputados. Ninguém. A esquerda não gosta dele porque ele é fascista. Inclusive gosta do nazismo. Acho que não deveria ser crime o nazismo. A direita bolsonarista também não gosta dele. Inclusive, para você ter ideia, tinha mais de 10 pedidos de cassação do Kim Kataguiri. Alguns foram protocolados pelo Eduardo Bolsonaro. Outros pela esquerda. Para você ver que ele conseguiu uma coisa que até então era praticamente inédita. Ele conseguiu juntar a extrema-direita, a direita neoliberal, o centrão e a esquerda, todos contra ele. Então, vai ser uma coisa... Eu acho até que a cassação do Kim Kataguiri não vai precisar nem de voto. Vão falar, olha, quem for contra, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão, pronto, cassado. Porque vai ser por aclamação, porque a coisa tá feia pro Kim Kataguiri. Os bolsonaristas estão desesperados. Por quê? Porque o Arthur Lira tá dando todos os sinais de que acabou completamente a parceria dele com o Bolsonaro. Ele segura ali o Bolsonaro para não sofrer impeachment, até 6 meses da eleição nem daria mais tempo de um impeachment, até daria, mas vamos falar que não dá, tudo mais. Ele segura ali o Bolsonaro naquilo, continua roubando dinheiro público com o Bolsolão, ele vai articular para essas cassações desses deputados começarem a andar com mais velocidade, vai mostrar para a STF, ele teve uma reunião com o ministro do STF, vai mostrar para a STF trabalho contra o Bolsonaro e contra os deputados bolsonaristas, alguns sendo investigados pelo próprio STF, e ele vai articular pela cassação deles todos. Por quê? Porque o Arthur Lira se reuniu na semana passada, tiveram 2 eventos. O primeiro foi o aniversário do Luiz Fux, ministro, uma das pessoas mais covardes que já nasceram em solo brasileiro. Quando você olhar o mapa do Brasil, olha o mapa do Brasil e fala, em todo esse território aí, já nasceram em toda a história da humanidade milhões, talvez bilhões de pessoas, não sei, já nasceram muita gente nasceu nesse território. Uma das mais covardes se chama Luiz Fux. Olha, pensa num presidente do Supremo Tribunal covarde, numa época em que a gente precisava de um Supremo Tribunal, de um presidente que fosse pra cima, que marcasse um limite pro Bolsonaro, que articulasse com o Congresso Nacional para ter respostas contra o golpismo do Bolsonaro. Não. A gente tem um Luiz Fux, que é um cara amiguinho do Sérgio Moro, né, em Fux We Trust, um cara que defende tudo do ruim e do pior e que não ganhou absolutamente nada. Ele tentou fazer algumas coisas no Supremo Tribunal Federal e ele falhou em absolutamente tudo. Olha, agora eu vou mostrar o carro de som. O inscrito Alex, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, gravou o carro de som dele mesmo. Ó.